Quem quiser abrir a câmera também, poxa, eu super agradeço para a gente se ver, se conhecer, interagir um pouco. Quem quiser perguntar ao longo do processo, só levantar a mão, a gente vai conversando. Vou compartilhar minha tela, botar minha apresentação aqui. E é isso, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente consiga aí gerar bastante valor para todos. Estão vendo minha tela? Sim, sim. Perfeito, então. Bom, sejam bem-vindos à nossa nova série da Luz, né? Série Consultoria Ágil. Esse primeiro episódio se chama Criando um Produto de Planejamento Estratégico. Falando um pouco da nossa agenda de hoje, vou fazer uma introdução rápida, né? Apresentar a Luz para quem não conhece, falar um pouco desse momento que a gente está no ano, por que planejamento estratégico, né? Depois vou dar uma breve introdução aí sobre planejamento estratégico para todo mundo. E aí a gente entra no produto de fato, né? Pré-plano estratégico, durante o plano estratégico, manutenção, revisão. Mas o meu objetivo hoje aqui é que a gente saia daqui, né? Quem quiser colocar um produto de planejamento, de consultoria em planejamento estratégico no ar, consiga fazer isso o mais rápido possível. Vocês vão ver que eu não sou um cara muito... Eu sou empresário como vocês, né? Fui consultor ainda sou, né? Mas que consultor a gente nunca deixa de ser, a gente começa e acaba que conforme a gente vai fazendo cada vez melhor, as pessoas vão procurando e eu sei que empresário, consultor, a gente nunca tem tempo, né, para perder. Então, eu tenho uma pegada bastante prática, bastante mão na massa, e eu não vou perder muito tempo aqui com teoria. A ideia é que, de fato, vocês consigam, através de ferramentas simples, consigam implementar um produto de planejamento estratégico. Então, entrando na nossa introdução, primeiro falar um pouco quem é a Luz, né? Para quem não conhece. A Luz é uma empresa que existe desde 2007, né? Então bastante tempo já. Ela nasceu como uma empresa de consultoria, muita gente não sabe, mas na época a gente tentava prestar consultoria para pequenos empresários no Rio de Janeiro, principalmente. E na época era uma consultoria extremamente personalizada, né? A gente ia na empresa, entendia quais eram os problemas e queria resolver os problemas de todo mundo. Era legal, era interessante, mas as agendas ficavam sempre lotadas, os preços acabavam sendo baixos, a gente não tinha muito produto de prateleira. E foi ali que a gente começou a ver que a gente tinha o problema da maioria das consultorias, né? Que era, cara, como é que a gente escala isso aqui, né? Porque na época a gente era como se cada um tivesse criado, né? Eram 4 sócios, né? E era como se cada um tivesse criado um trabalho para si. E não era nosso objetivo, porque a gente queria criar uma empresa, a gente não queria criar um trabalho para si, né? Porque o trabalho, né, a gente trabalha para os outros. Quando a gente trabalha para nós mesmos, o ideal é que a gente comece a construir uma organização que não dependa das nossas horas, né? E esse processo foi muito difícil para a gente, mas a gente conseguiu ir escalando aos poucos, né? Em 2009, mais ou menos, a gente começou a focar mais em produtos de prateleira. Então, a gente entendia que em determinados setores eles tinham demandas específicas, a gente poderia criar metodologias mais fechadas para resolver aqueles problemas, aquelas demandas. E aí acabou que a gente se apaixonou pelo processo de escala. A gente, em 2013, começou o nosso e-commerce, né, de planilhas. E hoje, né, a partir de 2021, a gente conseguiu lançar um produto tecnológico. Hoje a gente tem uma plataforma, né, de assinaturas para acesso do nosso material, né? Só que eu brinco, eu falo que cada uma das nossas planilhas, ela é uma consultoria que já passou pelo processo de escala. Então, é como se fosse uma consultoria empacotada. E é engraçado, eu vou contar um negócio para vocês que eu espero que vocês não fiquem tristes comigo, mas quando a gente pensou nisso, a nossa primeira ideia era, cara, como é que a gente proporciona que o próprio empresário ele implemente aquela consultoria dentro da empresa dele sem precisar do consultor? Mas aí o que aconteceu foi que o consultor foi quem viu mais valor no nosso trabalho, porque ele percebeu que a gente simplificava a vida dele, né? Cara, agora eu tenho uma ferramenta aqui que resolve a minha entrega. Eu entro ali, eu já tenho um relatório, eu faço o exercício de preenchimento junto com as lideranças da empresa, e eu saio dali, eu tenho um relatório pronto para entregar, né? Eu já tenho o resultado da minha consultoria, ele já está pronto. E isso permitiu que a gente conseguisse dar escala, né, para consultores. Então, a nossa visão hoje é nós trabalhamos para um mundo onde empresas não quebram mais por falta de acesso a networking, ferramentas e melhores práticas de gestão, e o consultor ele tem um valor duplo para a gente, porque além do consultor ele ser empreendedor, né, ele ser empresário,
ele é um empreendedor que impulsiona o empreendedorismo, né? Ele está dentro das empresas, tentando acelerar essas empresas, tentando melhorar as práticas de gestão. Então, a gente tem muito carinho, né? O consultor é um dos nossos grandes focos. E falando sobre a nossa ideia, né, de por que a gente está aqui hoje, particularmente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu assumi como CEO da empresa no mês passado. Tem bastante tempo que eu quero ter um contato mais próximo com consultores, quero estar conversando com vocês, quero aprender com vocês, quero também compartilhar minhas experiências, até para desenvolver o nosso produto, né? Tem muita gente que usa nossas planilhas em clientes, a gente sabe que a nossa experiência pode melhorar muito, né? Nossa experiência de uso. Então, o objetivo de trazer vocês para perto é a gente gerar valor e também entender, né, como a gente pode melhorar, como a gente pode trabalhar juntos, né, da melhor forma possível e permitir que vocês fechem cada vez mais negócios através da Luz, né? A gente hoje tem uma rede de muitas empresas, né? Então, e o consultor, ele é, por definição, um prestador de serviços B2B. Então, por que não começar a movimentar, né, esse ecossistema que a gente está criando aqui? Então, hoje a gente quer ajudar os consultores a crescerem, mas a gente pretende proporcionar a vocês um crescimento com qualidade, né? Porque a gente crescer tendo mais clientes e investindo mais horas, acaba que a gente está criando um problema para nós mesmos. Então, eu estou aqui para tentar ajudar vocês a crescerem com escala, né? Como é que a gente cresce sem precisar dobrar o faturamento sem precisar dobrar a equipe, né? Como é que a gente cresce ganhando escala? Como é que a gente cresce fazendo mais com menos? Então, meu objetivo aqui com essa série é a gente falar sobre isso, consultoria ágil, né? Como é que a gente deixa a nossa consultoria mais enxuta e consegue resultados cada vez melhores. Então, essa série ela vai ser semanal, né? Então, toda semana eu pretendo abrir uma sala aqui com vocês, falar sobre uma planilha nova, uma planilha nossa, abrir, preencher juntos, mostrar um caso de uso, criar um produto juntos, né, e tentar entender as demandas de um determinado setor, as dores comuns e tentar resolver juntos. Então são esses temas aqui que a gente vai conversar juntos. E aí, falando um pouco sobre alguns pontos importantes, né? Por que eu estou aqui falando sobre planejamento estratégico com vocês hoje? Normalmente, o quarto trimestre, e acho que vocês que já estão dentro de empresas, estão prestando consultoria, vocês sabem isso melhor que ninguém, mas normalmente é um período de retenção de investimentos para a maioria das empresas. Quem trabalha com SMBs, né, que nem a Luz, que são empresas pequenas e médias, sabem que, especialmente no Brasil, nessa época do ano, tem muitas empresas ali que sofrem com a folha de pagamento, 13º salário, tem gente que dá férias coletivas em dezembro, as empresas já estão desligando ali, já estão, mas as lideranças já estão pensando no próximo ano. Então, embora assim, ainda tem empresas, claro, que estão ali ralando para bater as metas, para fechar o ano bem, mas podem ter certeza que as lideranças já estão de olho no próximo ano, na virada ali, né? O que a gente vai fazer no ano que vem, como é que a gente vai crescer ainda mais, o que eu posso, né, fazer de ajuste aqui na equipe, né, para começar o próximo ano bem. E normalmente o processo, né, o ciclo de planejamento estratégico das empresas, eles acontecem entre outubro e março. Algumas começam antes, se antecipam, terminam antes, outras começam depois, terminam atrasadas. Isso é muito variável, vai depender de empresa para empresa. E estruturar um produto de planejamento estratégico, na minha opinião, é a melhor chance assim, para um consultor de conseguir uma receita que não era prevista, né? De aproveitar esse final do ano e tentar, né, principalmente assim, com empresas que vocês já atendem, né, chegar nelas com um produto pronto, um produto que já está no orçamento dessas empresas, né? Muitas empresas já estão prevendo um ritual de planejamento estratégico, ainda não, algumas já têm aquilo bem definido, outras não sabem muito bem como vão fazer, então já é uma oportunidade de vender algo que já está previsto, né, de certa forma, no orçamento dessas empresas. E assim, eu gosto de estruturar, né, o planejamento estratégico de um jeito que ele me traga receitas para o ano todo, né? Porque a gente sabe que é um processo que ele vai como eu falei, né, o ciclo ele pode ir de outubro até março, mais ou menos, fevereiro, março, mas eu gosto de estruturar o planejamento estratégico, eu vou mostrar para vocês, de um jeito que eu trabalhe mais nesse período, mas eu coloque dentro desse pacote um período de revisão / controle
que vai até o próximo ciclo de planejamento estratégico e isso me gere receita recorrente, né, até o ano que vem. Então, isso aqui é um gráfico que eu tirei do Google Trends, né, que mede o interesse, né, nas buscas do Google em determinado assunto. E o planejamento estratégico ele varia ali, parecido com com um gráfico ali de batidas cardíacas, né, aquele que a gente vê no hospital, porque os pontos de pico eles estão sempre ali mais para o final do ano. Outubro, novembro são os pontos onde o assunto começa a ser pesquisado, as pessoas começam a olhar para ele com interesse. E como eu falei, né, a maioria das empresas já está planejando um rito de plano estratégico, independente do formato para o fim do ano. Então, elas já estão se preparando para fazer, né? Quando a gente entra e fala, cara, eu sei fazer isso, eu tenho um produto para isso, eu posso te ajudar nisso, já é um processo de vendas muito mais estimulado do que, né, eu chegar com algo e, cara, é dezembro, eu sei quando está terminando, mas vamos conversar aqui sobre, né, algo novo, né? Ele vai falar, cara, me procura em janeiro, me procura em fevereiro, agora eu não tenho tempo para isso. Então, o objetivo aqui hoje é de fato que a gente crie, né, esse produto. E como eu falei, através de ferramentas simples que já vão resolver a parte da entrega, né? As planilhas da Luz, elas são consultorias empacotadas, né? E ajudam muito na vida do consultor. E o meu objetivo de trazer vocês aqui hoje é, cara, quem de verdade, assim, quem quiser colocar um produto no ar amanhã, pelo menos para testar, eu quero que saia daqui já pelo menos com uma ideia na cabeça. E aí, falando assim, de como eu vejo o planejamento estratégico, né? Eu já estive envolvido em dezenas de planejamentos estratégicos, eu já produzi muito conteúdo sobre planejamento estratégico, durante muito tempo, durante anos até, o artigo que estava em primeiro lugar no Google, né, para o termo planejamento estratégico no Brasil era meu. Então, eu acredito que eu saiba alguma coisa de planejamento estratégico, mas eu vou mostrar aqui para vocês como eu enxergo, né, pelo menos o esqueleto do planejamento estratégico, porque ao longo do tempo é importante que cada um comece a entender e, é claro, customizar aquilo de acordo com o setor que atende, né? Cada setor vai ter suas particularidades, então eu ofereço aqui o esqueleto, a forma como eu vejo, e para vocês, o suficiente para vocês testarem, né? Para vocês colocarem no ar, e cada um, né, pegar aquilo e ir desenvolvendo, né, ao longo do tempo, né, para criar o melhor serviço de consultoria possível para o setor que está atendendo. Então, eu enxergo o planejamento dessa forma, né? Existe primeiro uma fase de pré-planejamento, na qual a empresa olha para si, olha para os seus resultados históricos, tenta diagnosticar o ambiente interno no qual ela está inserida, tenta diagnosticar o ambiente externo. E, pessoal, não se preocupem, eu vou mandar essa apresentação para vocês depois, né, com todas essas anotações. Então, o importante aqui é que que vocês tentem até prestar mais atenção do que escrevam. E se tiverem dúvidas, levantem a mão, né? Eu vou abrir o microfone para vocês falarem, por isso que eu fiz no Zoom, não fiz no YouTube. Eu quero uma coisa bem que a gente troque bastante, não seja uma coisa reativa. Mas a fase de pré-planejamento ela é muito importante, porque é a hora de colocar todo mundo na mesma página, né? Todas as lideranças da empresa na mesma página. Então, avaliar a situação real da empresa, olhar dados históricos, analisar o ambiente interno, né? Ou seja, o que essa empresa tem de forças, de fraquezas, né? O ambiente externo, né? Como é que é o mercado em que ela se insere, a indústria, né? Como é que estão os concorrentes, tem produtos substitutos entrando, a tecnologia está avançando, está regredindo, e em seguida, né, entra o planejamento estratégico em si, né? Ele acontece em três dimensões, né, vamos colocar assim. Primeiro é a estratégia mesmo, na qual coisas são definidas no nível da empresa em si. Então, são as metas globais, né? O que a empresa, como organização, quer focar, né? Ela vai focar em crescer a receita, ela vai focar em aumentar a satisfação do cliente, quais são as metas que a empresa em si, né, vai batalhar para concretizar. Em seguida, tem a esfera tática. A esfera tática é quando a empresa, né, a partir das metas que a empresa quer bater, as áreas elas começam a entender que tipo de contribuições elas têm que fazer para auxiliar a empresa a bater as metas, né? Então, as unidades de negócio, por exemplo, empresas que têm unidades de negócio bem definidas, elas vão sentar ali entre si e entender
Legal, quais são as metas que nós podemos ter como área, como comunidade de negócio para ajudar a empresa a bater as metas globais dela, né? O marketing vai definir suas metas, o financeiro vai definir suas contribuições e por aí vai. E por último, a esfera operacional, quando a gente começa a entrar mais no individual, né? Legal, né? A gente tem agora metas da empresa, a gente tem metas das áreas, departamentos. Quais são as contribuições individuais? Quais são os planos de ação, né? Quais são os projetos que a gente tem que tocar para fazer com que a empresa... Porque, e isso é engraçado, né? Que vocês, como consultores, tem gente aqui que já presta o serviço de planejamento estratégico, tem gente que vai começar a prestar, mas vocês vão ver que o empresário, muitas vezes, ele fala: eu quero crescer, eu quero faturar 10 milhões esse ano. E aí você vai ver, ele faturou 1 no ano passado. E você fala: cara, mas como é que você vai fazer isso, né? E ele não tem plano de ação. E aí a parte operacional do plano, ela serve justamente para isso, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai estruturar uma equipe comercial, né? Quem vai ser o responsável por isso? Quando é que você vai começar a montar? Quantas pessoas você vai trazer? Qual é o orçamento disso? Então, são essas 3 esferas que a gente trabalha num planejamento estratégico. E, por último, a fase de controle e revisões. E aí, aqui eu vou tentar dar a primeira dica de ouro assim, para vocês. A maioria das empresas, ela consegue, mesmo que de forma rudimentar, fazer algum tipo de rito para estratégia, plano tático e plano operacional. Eles conseguem entrar numa sala juntos e sair com metas para o ano, as áreas conseguem refletir sobre coisas que eles precisam fazer, eles conseguem ter uma ideia de projetos. O consultor, ele gera valor, né, e ele mostra que ele é essencial para esse processo nessas 2 fases, no pré-planejamento e no controle e nas revisões. O pré-planejamento ele é muito importante, porque um dos grandes erros que as empresas cometem no planejamento estratégico é o quê? É entrar na imersão de planejamento estratégico sem colocar todo mundo na mesma página. Então, vocês vão ver que vão ter lideranças que vão estar extremamente otimistas sobre um ponto, outras que vão estar extremamente pessimistas. Tem pessoas, sei lá, que às vezes vão participar de um planejamento estratégico, isso é completamente de acordo, varia de empresa para empresa, mas que elas entendem o que está acontecendo numa área. Pessoal, quem não estiver falando, vamos tentar desligar o microfone, por favor. Vão ter pessoas que entendem o que está acontecendo numa área e não têm a menor ideia do que está acontecendo na outra. Então, esse processo de exercitar uma análise crítica maior sobre a empresa é fundamental para o sucesso, né, do rito principal, que é a definição de objetivos e metas e planos de ação. E o segundo grande erro que as empresas cometem é na parte de controle e revisões, né? As empresas normalmente acabam o planejamento estratégico, elas guardam ele na gaveta, e especialmente em empresas pequenas e médias, você não vai ter a figura ali de um COO ou de um diretor de estratégia que vai ser o responsável por fazer esse processo acontecer. Então não tem ninguém cobrando, né? Essa é a verdade. Acaba o primeiro mês, ficou um pouco abaixo, um pouco acima, a empresa esquece de criar esses rituais de sentar e revisar o plano, não, mas controlar, entender em cada vertente que foi definida, a gente ficou abaixo, a gente ficou acima, né? É necessário que a gente repense o que a gente planejou ou não é, né? E nesse ponto é onde o consultor ele pode entrar muito bem. E aqui eu também vou tentar dar um outro pulo do gato, que é o seguinte, né? O planejamento estratégico é um processo no qual você, como consultor, você vai trabalhar muito no início dele, né? Então, você tende a ter... E eu coloquei aqui umas sugestões de duração, mas isso também tem que variar de empresa para empresa, de consultor para consultor. Por exemplo, tem empresa que vai preferir, né, pegar a estratégia, plano tático, plano operacional, todo mundo vai para algum lugar junto e resolve tudo em uma semana. Existe, funciona. Para alguns sim, para alguns não. Tem empresa que gosta de fazer estratégia, sei lá, com os líderes numa sala, resolvem-se ali as metas e objetivos para o ano a nível empresarial e a nível estratégico, e depois cada área vai para um canto e resolve a parte do plano tático, plano operacional, numa imersão. Também acontece. Esse tipo de rito ele é muito flexível e para entender qual é o melhor para cada empresa vai depender muito. Depende até do DNA da empresa, né?
Se é uma empresa que funciona mais remotamente, se é uma empresa que funciona mais presencialmente. Tem que entender, a rotina da empresa é mais acelerada, é menos? Como é que funciona aquilo? É interessante que eles saiam, né, do dia a dia para fazer esse ritual. Então, são sugestões aqui de duração, mas vai depender muito do que vocês querem colocar no ar. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem uma dúvida, quer falar alguma coisa? Essa daqui. Essa daqui. Papai. Pessoal, vamos desativar o microfone, por favor, quem não estiver falando, deixar no mudo. Tá, então beleza. Uma outra coisa legal de falar sobre isso é que, como eu falei, né, no planejamento estratégico, normalmente o consultor ele trabalha muito no início do processo. Então, assim, o pré-planejamento normalmente é mais pesado. O miolo aqui do planejamento estratégico, estratégia, plano tático, operacional, é uma fase bem pesada. Só que o resto do ano, né, quando você sai do planejamento estratégico e você tem que fazer controles e revisões, ele é mais leve, né? Eu, por exemplo, como eu fazia antes, né? Porque a Luiz é uma empresa que ela nasceu se especializando muito em planejamento estratégico. E como a gente fazia? A gente fazia uma reunião de 2 horas por mês, isso já deixava na proposta, no contrato, e a cada 3 meses a gente revisava o plano, né? Se fosse necessário. Só que por que isso é interessante, né? Porque você pode precificar esse projeto de várias formas, né? Você pode chegar no seu possível cliente e falar para ele: cara, eu vendo um planejamento estratégico aqui por, sei lá, R$ 25.000, vai até fevereiro. E o cara vai falar: poxa, caro, né? 3 meses aqui de projeto, né? 4, você vai cobrar isso tudo, né? Não sei se eu quero investir nisso. Mas você também pode falar para ele: eu tenho aqui um produto, né, de planejamento estratégico, ele custa R$ 30.000, mas eu vou acompanhar a sua empresa por 1 ano. É um processo que vai durar 1 ano, vai começar, né, num pré-planejamento, a gente vai sentar juntos, a gente vai analisar os dados históricos, a gente vai ter um ritual de plano estratégico, uma imersão mesmo, e depois daquilo ali, a gente vai sentar todo mês para rever os seus dados, então eu vou estar contigo até novembro do ano que vem. E aí a gente vai fazer um novo planejamento estratégico, vai dar tão certo que a gente vai fazer de novo, né? Você vai fazer de novo comigo e vocês entenderam como é que é a mudança da coisa, entendeu? Agora eu estou vendendo para ele, não estou mais vendendo assim um simples projeto de 2 meses em que eu vou entregar para ele um planejamento estratégico e depois a gente se vê daqui a 1 ano e daqui a 1 ano eu tenho que reativar o contato, reaquecer. Agora eu tô assim, para quem não tem essa necessidade de gerar caixa no curto prazo, você pode até falar para ele, cara, vai custar, a gente parcela em 12 vezes, você vai me pagando ao longo do ano, e você sabe que no início você vai perder dinheiro, porque você vai botar mais horas, mas ao longo do ano, depois que aquilo ali tiver entregue, você vai ter tempo para fazer outros projetos e você vai ter aquela renda recorrente garantida. E aí, falando como eu gosto de fazer o pré-plano estratégico, tá? E aí, mais uma vez, né, eu estou dando aqui um esqueleto e a ideia é que, cara, cada um, né, comece a testar coisas, a entender o que cabe dentro, né, do seu MVP, né, vamos colocar assim, do seu produto teste de planejamento estratégico e como ele pode ir evoluindo. Os trabalhos que eu costumo fazer, primeiro, coleta de dados históricos, então, né, vamos dar uma olhada aqui no financeiro, no ano passado, como é que foi a receita, né, como é que foi a margem bruta, lucratividade, gastos, né, em diferentes áreas, né. Vamos organizar isso numa estrutura que seja visual, vamos pegar aqui alguns dados, sei lá, comerciais, dados de recursos humanos, né? E normalmente as empresas já têm esses dados, né? Isso que é interessante. Só que é aquilo que eu falei, especialmente nas pequenas e médias empresas, aquilo sempre vai estar desorganizado, né? Então, o fato de você chegar e fazer esse exercício com as lideranças, de colocar aquilo ali no mesmo lugar, de compilar, né? E de começar a mostrar para ele, né, como é que a empresa performou no ano passado, já é um exercício que começa a preparar ele para um ritual de planejamento estratégico. Em seguida, né, eu faço o diagnóstico do ambiente interno e aí começa a entrar numa fase muito qualitativa, né, porque é conversar com as pessoas, entender como, né, por que a empresa performou assim nos últimos 12 meses, né?
Onde foi que a empresa errou, né? E é bom coletar diversas visões sobre isso, né? Ah, errou porque não investiu tanto sei lá, em marketing. Errou porque, né, a equipe comercial era muito reduzida, né? Ah, quais são as fraquezas aqui da empresa, né? E você começa a entender, né, internamente o que funcionou, o que não funcionou, e também é um exercício interessante para colocar no papel, para depois mostrar para as lideranças, porque no fundo o que você está fazendo nesse pré-planejamento? Colocando, como eu falei, todo mundo na mesma página, para todo mundo chegar na imersão, né, naquele miolo do planejamento estratégico, todo mundo pronto na mesma página para fazer o melhor processo possível. Diagnóstico do ambiente externo, que é quando você começa a olhar para fatores políticos, fatores mercadológicos, tecnologia, fatores legais, né? É um setor que vai estar prevista alguma regulação nesse sentido. Por exemplo, está todo mundo falando agora de ESG. ESG é um fator que é uma área que a regulação está cada vez mais forte. Então, isso oferece uma série de oportunidades para as empresas, mas também uma série de ameaças, né? Então, é começar a olhar a indústria, né, na qual essa empresa está inserida e começar a colocar as coisas no papel, mais uma vez, né, para mostrar para essa empresa o que está por vir, né, o que ela tem que se preparar nos próximos 12 meses. E, por último, consolidar tudo, né, tentar mostrar isso de uma forma muito didática para as lideranças, para todo mundo chegar no ritual de planejamento estratégico pronto para falar sobre metas e objetivos. Então, falando da coleta de dados, né? Hoje a gente tem na Luz algumas ferramentas que ajudam nesse processo. A gente tem muitas planilhas de indicadores, e elas são super simples, no sentido de você realmente pegar ali aqueles 12 meses e plotar. Se você entrar lá na nossa página de ferramentas e buscar indicadores, você já vai ver uma série de opções, né? E o interessante aqui é destacar que esse é o tipo de exercício que você pode delegar para o cliente, né? Ele pode preencher ali o financeiro, os dados históricos, os dados de recursos humanos, ou você pode fazer junto com ele também, né? Se você sentir aquela necessidade de preparar mais ele para o próximo, porque ali já podem surgir questionamentos interessantes para você fazer para o seu cliente. Então, aqui só mostrando um exemplo da planilha da nossa ferramenta aqui de indicadores financeiros, né? Então, você consegue plotar as receitas ali de janeiro a dezembro em diferentes grupos de produtos, unidades de negócio, da forma como você quiser. Então, isso é legal até para aumentar a análise crítica do próprio consultor, né, em relação à empresa. E falando de diagnóstico do ambiente interno, o diagnóstico do ambiente interno é fazer o raio-x, né, da empresa. Então, cara, os dados históricos eles vão te dar o quantitativo, né? Como a empresa performou em diferentes frentes, mas falta o qualitativo, né? Porque eu acho que os números eles falam bastante, mas eles não falam tudo, né? Você entrar ali dentro e conversar com pessoas, fazer exercícios mais qualitativos é interessante. E a gente também tem ferramentas, né, que ajudam nesse processo. A gente tem bastante planilhas de diagnóstico, diagnóstico de governança, diagnóstico empresarial, diagnóstico financeiro. Também é interessante usar elas porque elas simplificam muito a entrega nesse sentido. E é interessante até fazer esse exercício com mais de uma liderança para comparar nas respostas, né? Porque esse exercício diagnóstico ele vai te mostrar quais são as áreas mais prioritárias, né? Quais são os processos que precisam de mais atenção, né? E você, ao longo do tempo, você até usando a nossa ferramenta, você pode fazer isso sozinho, com certeza, mas usando a nossa ferramenta, você vai descobrir que você pode customizar ela, né? Você pode tirar ali a proteção, botar as perguntas que você quer, à medida que você for aprendendo mais sobre o seu setor, ou se você já trouxer a experiência do seu setor, você pode mudar uma pergunta ou outra e começar a colocar ali a sua metodologia ali, né? Então, como eu falei, eu estou aqui dando o esqueleto, o como eu faço, e vocês vão colocar um teste ali no ar, né? Vão começar vão fazer o primeiro, muitas vezes o primeiro é até um pré-teste ali com um cliente que vocês já atendem, e aos poucos vão melhorando esse processo, né? Vão tendo um produto mais com a cara de vocês.
Então, a nossa planilha de diagnóstico interno, ela pega cada área, né? Estratégia, finanças, marketing, operações, gestão de pessoas e ela vai tendo perguntas, né? Então, você vai tentando entender ali. Deixa eu... Opa, errei. Deixa eu só botar... O Vinícius, deixa eu só botar o Vinícius como co-host aqui, que ele pediu. Não. Eu errei aqui, hein, Vinícius? Me coloca como co-host você? Tá. Pronto, agora a gente está mais... Quem quiser falar, é só levantar a mão e vamos voltar. Então, a nossa... Tá todo mundo vendo minha tela? Sim, né? Sim, perfeito. Então, a planilha de diagnóstico, e eu até uso ela para outras coisas também, porque, por exemplo, eu já vi casos, né, de consultores também na nossa base que eles usam essa planilha no próprio diagnóstico da consultoria, né? Quando eles chegam no cliente, eles utilizam ela para entender que tipo de projeto ali, que tipo de solução eles podem propor para o cliente. E no processo de planejamento estratégico isso é muito válido, porque... Onde é que a empresa vai focar, né? O que ela tem de forças e fraquezas, né? E tem uma outra ferramenta que eu vou falar mais à frente, que é a análise SWOT, que ela é muito interessante, né? Ela analisa, né, o ambiente interno, externo, forças e fraquezas, e oportunidades e ameaças, né, que uma empresa está sujeita, mas muitas vezes eu, pelo menos como consultor, eu travo, né, na hora de pensar, cara, quais são as forças, quais são as fraquezas? Eu não sei, eu ainda não conheço essa empresa a fundo, né? E o diagnóstico ele é um pré, ele ajuda a analisar esse ambiente interno de uma forma muito mais natural, né? E conforme você vai fazendo esse exercício, né, com as lideranças da empresa, você vai vendo que a coisa sai quase que no automático. E depois você, né, isso é legal falar também, todas as nossas ferramentas elas já têm um relatório, né, bem visual assim para mostrar para os clientes. Então, de fato, eu acho assim, que dá para fazer esse processo sozinho, mas a Luz ela tenta resolver a entrega da consultoria, né? A gente não gosta que o consultor perca tempo, então, né, se você está preenchendo alguma coisa, por que não ter um relatório ali automático que sai e você já mande direto para o cliente? E para o diagnóstico externo, essa é a esfera, talvez, do pré-planejamento que pode ser mais variável, né? Porque depende muito da indústria na qual a empresa está inserida. Tem algumas ferramentas que eu gosto, algumas metodologias que eu gosto de usar. A primeira é a análise Pestal. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas a análise Pestal ela tenta avaliar a empresa, o mercado no qual a empresa está inserida em 6 vertentes, né? Política, economia, social, tecnologia, ambiental e legal. Então, você olha para esses 3 prismas e tenta entender junto, né, ali com a empresa o que está mudando em cada um, né? É um fator ali que constitui, que traz mais oportunidades para a empresa ou traz mais ameaças, sabe? Né, os setores estão em constante mudança, né? Pode ter uma tecnologia nova chegando que vai fazer aquela empresa ficar defasada, como é que ela se prepara para isso, né? Então, essa é a hora de começar a olhar, né, para o entorno da empresa. A matriz BCG, cara, é uma que ela é excelente para usar em consultoria, de verdade. Como é que ela funciona, mais ou menos, né? Você, ali, especialmente em empresas que têm unidades de negócio bem definidas, ela tenta pegar todas as linhas de produto de uma empresa e separar eles em diferentes níveis de potencial, né? A partir né, se elas estão crescendo ou não e do quanto elas representam ali dentro de relevância dentro da empresa. Então, por exemplo, um produto que ele gera uma receita alta para a empresa, né? Ele é muito importante dentro da receita da empresa.
mas ele está estagnado, né? Ele dentro da matriz BCG ele é considerado uma vaca leiteira. E tem muita empresa que fala, poxa, eu vou aumentar, eu vou crescer com esse produto no ano que vem. E você fala, não, cara, ele está estagnado há 3 anos já. Você mostra para ele, fala, cara, não dá, entendeu? Você tem que investir nesse aqui, que é um produto né, ali uma estrela, né, que mostra que está começando a ser relevante na receita, mas também mostra muito potencial. Então você tem que olhar para novas linhas de produto. Se a sua empresa ela tem mais vacas leiteiras, né, entre aspas, você tem que olhar para novas linhas de produto, né? Então, o teu planejamento estratégico ele tem que ir por esse caminho. Ele não pode ficar né, achando que vai acontecer mágica, né? Que você vai dobrar o faturamento da empresa, mas não vai mudar o plano de ação, né? Como eu falei antes. E, por último, uma outra metodologia que eu gosto bastante de usar são as 5 forças competitivas de Porter, né? Que acho que essa daí é bem conhecida, bem difundida, mas você olha também em 5 diferentes prismas ali, né? O nível a rivalidade entre os competidores, né? Se é um mercado que tem muito poder de barganha na mão dos clientes, se é um mercado que tem muito poder de barganha na mão dos fornecedores, se é um mercado que tem ameaça de novos entrantes, se tem produtos substitutos, e você avalia a situação da empresa perante a indústria que ela está a partir desse prisma. E com isso você já tira, né? E aí, Filipe, mas poxa, eu preciso usar as 3 ferramentas? Como eu falei, depende, né? Depende, você pode testar, você pode olhar, você pode entender a situação daquela empresa. Eu estou mostrando aqui caminhos para você fazer um diagnóstico externo, né? E chegar bem dentro do ritual de planejamento estratégico. Então, um exemplo aqui da nossa matriz Pestal, né? Ela tenta ranquear, né? Tentar ranquear os fatores, né, dentro de cada um daqueles prismas que eu falei, e no final você já tem uma matriz ali para entregar para o seu cliente. E aí na consolidação, né, é legal, né? Fiz um monte de relatório aqui, é claro, posso entregar todos eles para os meus clientes, mas como é que eu posso consolidar? Como é que eu posso mostrar alguma coisa mais centralizada ali? E para essa parte eu gosto muito da análise SWOT em si, né, que é bastante clássica também, né? E o legal disso tudo é que se você chegou até aqui e fez, né, o que eu falei até agora, você já fez uma análise interna, né, que é uma das vertentes da SWOT, e você já fez uma análise externa, né, que é a outra vertente da SWOT. Então, seu trabalho aqui é meramente de compilação, né, pegar, cara, dentro dessa análise interna que eu fiz, né, o que são forças, né, o que são pontos positivos, né, internos da empresa, o que são fraquezas, né, que são pontos negativos internos na empresa. E na análise externa, quais são as oportunidades que estão por vir, né? Quais são as mais relevantes? Quais são as ameaças que estão por vir? Quais são as mais relevantes? No final, você entrega para o seu cliente uma análise, já um relatório pronto ali, pronto para ele consumir. Tá vendo? Legal, estou começando a investir nesse segmento de consultoria, bastante essas ferramentas para diagnosticar e precificar. Pô, com certeza. Paulo, obrigado, excelentes ferramentas, muito boas mesmo para vender o serviço, excelente também. Show de bola, gente. Aurélio, Oi, Felipe. pode falar, Aurélio. Ô, Felipe, parabéns aí pela apresentação e pelo modelo de negócio. Eu me interessei muito pela ideia. Eu falo para vocês, eu estou aqui no Chile, tá? Tenho muita experiência com planejamento estratégico, mas gostei muito do modelo enfim, da plataforma, porque eu faço também muito trabalho voluntário de mentoria e tal. Então, me ajuda muito, principalmente com startups, empresas mais ideias de negócio, planos de negócio, então tem me ajudado muito. Enfim, queria só comentar isso e acho que um ponto aí que acho que podia melhorar aí ainda mais o negócio é essa acessibilidade na plataforma, que às vezes é um pouquinho mais confusa, mas eu acho que isso é um processo aí normal de crescimento, mas a metade do copo cheio é que o trabalho é muito bom, o negócio é muito interessante. Pô, obrigado, Aurélio. Obrigado mesmo. E o pessoal está bastante internacional aqui hoje, né? O Aurélio no Chile, André em Portugal, eu estou na Itália, a gente vai dominar o mundo daqui a pouco. Obrigado pelo feedback, Aurélio. Não, e a gente, cara, foco total em melhorar a plataforma, né? Assumi com esse objetivo.
E o legal da nossa análise SWOT é que ela já mostra, a gente tem nela um índice de favorabilidade, né? A gente tenta equilibrar os fatores positivos e os negativos e a gente tenta mostrar para o cliente. Claro, é uma medida qualitativa, né? Não é um número que representa uma medida qualitativa, mas é um indicador para mostrar para o cliente. E isso aqui é legal, gente, porque eu não sei, o Aurélio falou que ele faz bastante trabalho voluntário, né? E eu também já fiz. E quando você começa a falar, por exemplo, com empreendedores sociais, eles têm um negócio muito interessante que eu trago para a consultoria, que se chama teoria da mudança. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o seguinte, né? Como é que uma empresa mede impacto social, né? Elas levantam indicadores antes daquele processo começar e depois que o processo termina. E um ano depois eles voltam lá para ver se o impacto aumentou, 2 anos depois eles voltam lá para ver se o impacto aumentou, e aquilo ali gera números, né? E o consultor ele tem que fazer isso também, porque no início, né, do processo, a gente tem que, né, se você tem um índice de favorabilidade, você mostra para o seu cliente, cara, mesmo que seja qualitativo, cara, deu menos 20%, e depois de 6 meses de trabalho que você executou ali dentro, você mostra para ele que agora chegou a 30% positivos e 50% e 60%, cara, o seu trabalho está ajudando ele a melhorar, né? E é claro que isso no final tem que refletir em faturamento, tem que refletir em algum indicador, né? Você está ali para melhorar algum tipo de indicador quantitativo, mas às vezes o quantitativo ele demora, né, a chegar, ele vem no longo prazo. Então, enquanto isso, você faz isso. Tem uma vez até que eu conversei com uma cliente nossa da Luz que ela falou, cara, Filipe, esse processo me ajuda muito, né, as ferramentas me ajudam muito porque... E ela trabalhava com consultoria em gestão de pessoas, né? E ela usava uma planilha nossa que é de avaliação de desempenho por competências. Ela falava, cara, a primeira coisa que eu faço antes do projeto começar é rodar essa planilha. Então, eu faço uma avaliação de desempenho grande na empresa, mostro os resultados, crio o plano de ação, né? Aí uso outras ferramentas de vocês para criar meu plano de ação, minha metodologia. 6 meses depois eu rodo de novo aquela primeira planilha e eu mostro para eles, cara, olha como o resultado aumentou. E isso sai, né, rápido, sai na unha, né? Cara, fiz o processo, cara, já saem os resultados ali, né, o relatório para mandar para o cliente, faço de novo, já sai de novo e eu mostro para eles, cara, olha como a gente evoluiu em 6 meses. Então, ela está quantificando o trabalho dela, né? E a gente tenta fazer nossas ferramentas sempre dessa forma, né? Que elas tenham relatórios que mostram para o cliente que enquanto ele está evoluindo, né? Para não ficar aquela coisa simplesmente solta, né? Ah, toma aqui a matriz SWOT e legal, daqui para frente é contigo. Não, vamos mostrar números, vamos mostrar aqui evolução, sabe? Vamos tentar quantificar o nosso trabalho. E aí, durante o planejamento estratégico, né? Cara, durante o planejamento estratégico, cada setor, cada empresa, existem milhões de metodologias, o Aurélio deve conhecer muitas delas também, mas, por exemplo, tem empresas que usam OKRs, né, Objectives and Key Results, tem empresas que vão usar a BSC, que é o Balanced Scorecard. Tem milhões de metodologias, a gente pode marcar reuniões dessas para falar de cada uma delas, né? Mas, assim, o formato clássico, né, é a gente pensar em objetivos e metas, né? O que são objetivos? Objetivos são, como posso dizer? Eles são sempre mais abertos, no sentido, por exemplo, meu objetivo para 2024 é internacionalizar para a América Latina. Isso é um objetivo. Eu não preciso quantificar ele. Eu vou quantificar através das metas, né? Qual é uma meta minha que quantifica o meu objetivo? Ah, eu quero ter, não sei, 5% dos meus clientes no Chile até o final de 2024. Pronto, agora eu tenho um objetivo e uma meta que quantifique esse objetivo. Então, o natural, né, no nível estratégico, é você tentar definir junto com o seu cliente objetivos, né, e metas, né? Vamos quantificar agora esses objetivos e sair dali. E aí uma pergunta que sempre surge para mim nessa fase do planejamento estratégico é, tá bom, Filipe, mas quantas metas a empresa tem que definir, né? E, cara, isso também é uma pergunta difícil, né? Depende, acho que, do nível de maturidade da empresa, mas eu gosto de foco. Eu gosto de trabalhar no máximo 3 metas e eu, Filipe, né, gosto de trabalhar da seguinte forma, né? Eu acho que toda empresa ela tem suas metas, toda diretoria, né, toda liderança tem suas metas internas e tem aquelas que divulga para a empresa. Normalmente eu gosto de pensar que faturamento e lucratividade, né, que pode ser quantificado em lucro mesmo ou em
em redução de gastos, de diversas formas, são metas internas. Porque isso não motiva a equipe como um todo, né? O que motiva a equipe é a terceira meta, que normalmente tem que estar atrelada à visão. Tem um case que eu vi uma vez que eu acho que eu conto em todos os projetos que eu faço, pelo menos os ligados à estratégia, que é o case da Copper Lines, né? Que é uma agência, uma companhia aérea da América Central, que eles perceberam que a maioria dos clientes deles eram pessoas que pegavam voos internos ali na América Central ou para os Estados Unidos, né? E eram voos profissionais, né? Eram voos a trabalho. E eles perceberam que essas pessoas, elas valorizavam muito pontualidade, né? Não podia atrasar, porque eles estavam fazendo um voo ali para uma reunião, e essa empresa ela entendeu que se ela fosse pontual, as outras metas iam acabar chegando junto, né? Eles iam acabar aumentando o faturamento, então tudo bem. Então eles monitoravam o crescimento, eles tinham iniciativas para aumentar o faturamento, mas a meta que eles cascatearam para a empresa inteira era a pontualidade. E todo mundo na Copper Airlines trabalhava em função de pontualidade. O voo tinha que sair na hora cara, era o indicador que ficava na parede, era quantos voos tinham saído pontuais, quantos tinham saído atrasados, e todo mundo lutava para melhorar aquilo. E a coisa funcionava, né? A Copper Airlines, ela foi uma... Eu até nem sei mais como é que ela está hoje, né? Tem um tempo que eu não uso esse case, mas ela foi uma companhia aérea referência, né, na América Latina como um todo por muito tempo, por conta dessa abordagem que eles tinham, desse foco que eles tinham numa meta que eles entendiam que aumentava a satisfação do cliente e, por conseguinte, eles iam ter um faturamento crescente e, né, se eles fizessem um bom trabalho ali de gestão de custos, eles teriam lucratividade. Então, eu gosto sempre de pensar em três, né? Uma ligada a crescimento, outra ligada à sustentabilidade e a terceira ligada à visão, né? Aquilo que vai motivar, que vai fazer o time sonhar junto. E aí eu faço o mesmo trabalho, né, no ponto de vista tático, né, que é, cara, cada unidade de negócio pensando nas contribuições que elas vão fazer, né? A empresa ela pode ter uma meta de faturamento, mas quanto é que uma vertical de negócio vai contribuir com aquela meta, né? Esse é um trabalho interessante a ser feito, né, ali no nível mais alto das lideranças e um nível médio ali, né, de quem são os gestores, né, específicos de cada área, cada unidade de negócio. Como é que o marketing vai contribuir com aquilo? Como é que o comercial vai contribuir com aquilo? Como é que o financeiro vai contribuir com aquilo? Então, mesma coisa, objetivos e metas. E, por último, o ponto de vista operacional. Eu não gosto de ir muito para o individual, sabe? Qual é a meta do fulano de tal? Cara, isso gera complicação, gera complexidade e, no final, não ajuda. Acho que cria um individualismo gigante na empresa, né? Eu acho que o trabalho de acompanhamento individual ele é um trabalho que ele deve ser feito pela empresa, né? Especialmente, não sei se vocês estão familiarizados aqui com o conceito de medidas de direção. Não, mas eu explico, não tem problema. Todo processo ele vai ter medidas de direção. O que são medidas de direção? Por exemplo, o comercial é sempre mais fácil, né? Porque o comercial está sempre ligado à receita. Ele não controla 100% quantas propostas ele está fechando no comercial, né? Um gerente comercial. Ele não controla quanto de faturamento ele está trazendo. Aquilo ali é uma meta. Mas ele controla, por exemplo, né, quantos contatos ele faz, quantas reuniões ele marca. Isso são medidas de direção. E acho que a empresa internamente ela tem que controlar isso, sabe? Cara, se você quer fechar 5 clientes, você tem que marcar, no mínimo, você tem que enviar 10 propostas. Você tem que marcar 20 reuniões, você tem que ligar para 40 pessoas. A empresa tem que controlar o funil dela, mas eu não gosto de colocar isso no plano estratégico, porque eu acho que é uma complexidade. Imagina, né, você pega uma empresa com 200 pessoas, você tem que criar meta para todo mundo. Pode falar, André, deixa eu ver se você está com... Felipe, eu acho que nesse caso já teria que ter uma maturidade muito maior organizacional e metodologia de gestão focada para gestão por resultados. Já teria que ter ali um guarda-chuva que prevesse só o planejamento estratégico enquanto ferramenta, enquanto método. Eu creio, concordo contigo que não é capaz, não é adequado chegar nesse nível de desdobramento para metas individuais. Então, nas minhas experiências é quando já se tem uma maturidade de gestão prévia e que já se foca na gestão por resultado mais estruturado. E aí sim consegue se abarcar e desdobrar de uma forma mais, às vezes começando, né, o nível de por áreas, para depois, num futuro, aí sim chegar a um aspecto de atividades
processo, atividade e também individual, né? Enquanto cada colaborador pode contribuir. Perfeito, André. E você tocou num ponto interessante, porque, claro, né, cada empresa ela vai ter seu nível de maturidade, mas especialmente quem trabalha com pequenas e médias, quem trabalha com empresa grande já é outro, já são outros 500, né? Porque a empresa já tem processos mais estruturados, até de planejamento estratégico. Mas quando a gente vai trabalhar com empresas pequenas e médias, a gente vai ver de tudo, né? Tem empresa que nunca fez nada, não sabe do que se trata e quer fazer a primeira vez. E eu falo, cara, não tenta fazer, cara, eles já, sei lá, cozinharem, né, um prato muito rebuscado na primeira vez, cara. Entrega o básico, né? No ano seguinte, aumenta um pouco. Garante que eles vão, né, ter algo ali que vai ser útil. E eu falo a mesma coisa assim para os consultores financeiros que eu tenho contato que estão trabalhando com empresas menos estruturadas, que eles falam, cara, os caras não fazem nada. E eu falo, cara, não. Pô, eu fico pensando, como é que eu ajudo eles a fazerem um orçamento? Eu falo, cara, não faz orçamento. Garante o fluxo de caixa, quantas a receber, quantas a pagar. Garante isso, sabe? Pega os 3 primeiros meses e garante isso. Aí depois você começa a pensar numa coisa mais estruturada. Mas, cara, só isso já vai gerar um valor gigante no início. Então, entrega o básico, né? E aí vai evoluindo aos poucos, né? E eu acho que o planejamento estratégico também é assim, né? O primeiro não vai ser perfeito, não adianta. Né? Você está criando uma cultura dentro da empresa, né? Claro, se você chega e ela já tem essa cultura, é diferente. Você vai pegar aquilo ali que ele já tem e vai melhorar. Mas se não tem a cultura, cara, você tem que criar a cultura, cara, entrega o básico, né? Aquilo que a empresa consegue se comprometer no momento, mas já vai extrair valor daquilo. E aí no ano seguinte você já se coloca numa posição muito mais favorável para negociar um aumento de escopo, uma coisa maior, né? Quando eu falo na parte operacional, em ir para a parte operacional do planejamento estratégico, eu costumo falar em planos de ação. Então aqui eu começo a entender, porque é aquilo que eu falei, né? Vai ter muito gestor que o Brasil, principalmente, né? Eu tenho muito contato com, eu chamo o líder da regra de 3, né? Que ele fala, poxa, a gente faturou 1 milhão esse ano, no que vem a gente vai faturar 2. Você fala, cara, tá legal, como? O cara não faz a mínima ideia, né? Ele pega e joga um percentual de crescimento ali e vai. Ele acha que, sei lá, o cara que está acordando às 7 da manhã vai passar a acordar às 5 para bater meta e que não existe parte psicológica, não existe nada e não existe criatividade no processo. Eu falo, cara, você precisa de um plano de ação, né? O que você vai fazer diferente para o ano que vem que vai te fazer conseguir, né, ter esse crescimento que você está esperando? E aí é papel do consultor instigar, né, essa mentalidade neles, e não só, né, que o plano de ação precisa ser feito, né, e como ele será feito, mas, cara, quando é que ele vai começar? Quando é que ele vai terminar, sabe? Aquele projeto específico. Quem é o responsável dentro da empresa? Tem que ter um responsável, uma pessoa que vai responder por aquilo se aquilo não for feito. Qual é o orçamento que você vai falar? Porque eu lembro que é engraçado que eu falei, eu entrei numa empresa uma vez, né, trabalhei com eles e no setor que eles operavam, eles falavam, cara, às vezes eu tenho que até puxar o freio aqui, porque eram 2 sócios, né? Porque o meu sócio, ele, sei lá, se por ele, ano que vem, ele já quer fazer o maior evento do setor no Brasil. E eu falo, cara, é possível. Quantos milhões vocês vão investir, sabe, no ano que vem, né? Cara, não, eu quero fazer, mas vai ser na raça. Não vai fazer. Se você tem milhões para investir, tem um sócio capitalista entrando, cara, dá para fazer. Mas tem que ter o plano de ação bem definido, tem que começar agora, né? Se não fazer no ano que vem, tem que começar agora. E aí eles, sim, não, faz sentido, vamos botar mais para daqui a 5 anos, legal, né? Porque, cara, no fundo, tudo é possível, mas quanto de dinheiro vai entrar, quem vai ser o responsável, ele vai estar focado nisso, né? Então, acho que cabe ao consultor também fazer esse papel de questionar e estimular a reflexão nesse sentido. E, cara, daqui para frente, a gente tem ferramentas também interessantes na Luz que acho que elas resolvem o processo como um todo, né? Tipo, nossa planilha de planejamento estratégico, ela faz a parte tática muito bem, principalmente. Ela também tem uma seção de planos de ação, a planilha de OKRs é parecida, né? Mas já focando na metodologia. Tem também uma de BSC, né? Acho que vale entrar lá e dar uma olhada em cada uma delas, porque eu brincava muito com meus sócios há um tempo atrás, que eu falava para eles, cara, empresário no Brasil não tem tempo, né, muito tempo para a parte teórica.
Então, o nosso sonho sempre foi criar ferramentas que a gente conseguisse que eles absorvessem a parte teórica a partir da prática. E eu brincava com eles, eu falava, cara, um dia que eu entrar numa borracharia no interior do Acre e o cara tiver usando análise SWOT no dia a dia dele, porque aquilo ali é fácil de usar e resolve o dia, resolve a rotina dele, melhora a rotina dele, eu ganhei o jogo, né? A gente ganhou o jogo. Então a gente sempre fez as coisas pensando muito assim, né? Cara, legal, o consultor ele vê um problema dentro da empresa, ele quer resolver aquele problema, mas ele, cara, não quer contratar uma segunda pessoa igual a ele, porque vai custar caro e imagina ele terceirizar todo um braço de consultoria. Cara, pega uma ferramenta primeiro, vai lá dentro do seu cliente, sabe? E começa a entender aquilo junto com ele e daqui a pouco, pô, você vai ver que você vai começar a absorver a teoria naturalmente, né? Teve até um professor que era cliente da Luz, um professor universitário, que ele falava para a gente, Filipe, eu dava a parte teórica na sala e as pessoas... Era difícil, né, de prender aquilo ali na cabeça deles. E aí, quando eu comecei a usar as planilhas, parecia que a gente estava brincando de Lego juntos, né? Que a coisa começou a encaixar peça com peça e os caras saindo da aula, cara, eu entendi, agora eu sei fazer, né, essa metodologia. E isso era muito legal receber esse tipo de feedback. E aqui um exemplo da nossa planilha de planejamento estratégico, ela já tem a parte de planejado, realizado, então também já resolve a parte de controle e manutenção, e que é a última parte do nosso processo. Deixa eu abrir aqui para ver os comentários no chat, também utiliza o OKR. Para plano de ação tem usado o plano 5W2H, cara, uma boa ferramenta também que a gente tem, ela já cobre todos os pontos de um plano de ação. Excelente. Empresas familiares é difícil de mudar a cultura. É o sonho, acho que, de todo consultor. Quem aqui resolver esse problema, por favor, passa para os demais, que eu acho que é bem desafiador mesmo. Para aqueles que não sejam consultores, que tipo de estrutura interna deve ter uma empresa? Pô, vocês estão conversando aqui durante a reunião e eu estou perdendo, né? Para implementar. Será que essas ferramentas devem estar sob tutela da área de planejamento? Boa, Júlio. Legal. Cara, eu acho que para você ter uma área de planejamento, você precisa ter uma certa estrutura, sim, de verdade. Eu acho que dependendo da empresa, do tamanho, da lucratividade, eu acho que você tem que começar com, não sei, a tentar acoplar isso na área de operações, né? Se alguém tiver uma opinião diferente, por favor, gente, participem, né? Vocês podem olhar coisas no mercado que eu não estou olhando. E isso é natural, né? Ninguém sabe tudo, né? Tinha um tempo que se acreditava que o consultor sabia tudo. Hoje em dia, o consultor ele é um grande processador de informação, né? A informação, a teoria está em todo lugar, né? Nós ajudamos o empresário a processar aquela informação. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, talvez eu acoplaria isso na área de operações ou numa área de projetos, dependendo da empresa, e para ter uma área específica de estratégia, eu acho que demora um pouco, né? E no caso da Luz, né, que é uma empresa hoje, né, bem enxuta, bem reduzida, isso fica até na minha mão, né, que eu sou o CEO, então eu que controlo esse processo de planejamento estratégico, de OKRs, a gente também usa a metodologia de OKRs, então acaba ficando na minha mão por enquanto. Legal, pessoal. Faz livro simples. Cara, Aurélio, se você quiser ler sobre OKRs em geral, eu recomendo que você entre, eu vou escrever aqui no site desse cara aqui, Felipe Castro, OKR. Esse é um cara que eu prestei consultoria para ele por muito tempo. Ele é brasileiro, mas ele opera principalmente no mercado americano. Ele é um cara que ele virou referência em OKR mundialmente, ele trabalha principalmente com times de produto. Ele gosta mais de trabalhar com o setor de tecnologia, mas ele fez projetos grandes, inclusive dentro do Itaú, né? Cara, mandei mensagem direta aqui, ainda bem que o Vinícius mandou para todo mundo. Dá uma olhada, ele tem um guia que se chama o Guia para Iniciantes em OKR. Cara, é um produto de 12 mil palavras, se eu não me engano, é gigante e é muito bom, porque ele mesmo falava que
a forma como o mercado passou a ver OKR é uma forma que não funciona mais, né? Porque eles pegam o que o Google fez lá atrás e tentam usar. Só que a metodologia ela é muito flexível, então ela já evoluiu muito. E ele tem uma abordagem diferente que ele traz da prática, e isso é muito legal. Eu gosto muito de quem pega a prática e transforma em teoria, e não o contrário. Então dá uma olhada no material dele que, cara, vai valer muito a pena. O Vinícius mandou aí no chat. Então, falando de... Pessoal, quem quiser falar, abrir o microfone, perguntar, pode perguntar, tá? Não precisa mandar escondido no chat, não, que depois eu demoro a ver. Aqui, como eu falei para vocês, é a mina de ouro, né, do consultor, que é a manutenção e revisão. A gente fez muito isso na Luz, né? Lá no início, o primeiro produto de consultoria mesmo, de prateleira que a gente criou, era o planejamento estratégico. E a gente fazia esse processo, né, imersivo de um mês, praticamente, mas a gente deixava isso estruturado em proposta que, depois daquilo ali, a gente todo mês teria uma reunião de 2 horas de controle do planejamento estratégico, e trimestralmente a gente revisava, né? Tem muita gente que me pergunta isso também, cara, com que frequência eu posso mudar o planejamento estratégico? Cara, assim, tem que evitar ao máximo, né? Porque mudar o plano significa perda de comprometimento, né? Se o cara pode mudar o plano o tempo todo, por que ele vai se comprometer com aquela meta, né? Porque não bati, pô, vou mudar, pá. Então você tem que ter muito forte, assim, dentro as suas premissas que permitiriam, né, que aquela empresa mudasse o plano, né? Sei lá, apareceu um Covid no mundo. Claro que o plano estratégico tem que ser mudado. Você não vai conseguir bater as mesmas metas, né? E se você mantiver aquelas mesmas metas, você vai gerar frustração. Ninguém vai bater cara, ninguém vai estar motivado a correr atrás daquilo. Então tem que sentar e revisar, né? Eu gosto de ter uma periodicidade definida para mudar. Então, a cada 3 meses, se muito necessário, pode ser feita uma revisão dos números. Eu sempre tento ter uma mentalidade de budget forecast, né? Que é o seguinte, né? O planejamento que a gente fez, né, é o plano. Aquilo ali é imutável. Mas se o realizado está muito diferente do plano, eu crio uma terceira visão, que é o forecast, né? É a previsão já tentando, né, fazer mudanças para alcançar novamente o plano. Então, às vezes, ao invés de revisar o plano, mudar o plano, eu tento criar essa terceira visão, né? O plano é o plano, a gente não muda, o realizado é o realizado, é o que está acontecendo. Mas se a gente estiver muito longe, cara, vamos tentar aqui um forecast, uma mudança na estratégia para tentar alcançar o plano até o fim do ano. E as nossas planilhas elas já têm normalmente uma parte de controle na qual a gente consegue comparar o planejado com o realizado. Então, recapitulando, assim, eu acho que, como eu falei, vocês podem criar o produto que vocês vão colocar no mercado, se vocês quiserem tentar aproveitar esse momento de sazonalidade para colocar um produto na rua amanhã, vocês podem olhar todas essas ferramentas que eu mostrei aqui nessa reunião, entrar na Luz, baixar, dar uma estudada rápida, e amanhã já está conversando assim, com aqueles clientes mais próximos, aqueles clientes que não é que a gente pode errar, mas cara, já confia no nosso trabalho, fala, cara, vamos tentar fazer um planejamento estratégico juntos esse ano? E aqui eu já sugiro aqui uma alternativa de MVP para vocês, né, de um teste para esse produto, né? Então, pegar a planilha de indicadores financeiros ou até as outras, se vocês quiserem, juntos, para fazer a coleta de dados históricos, fazer o diagnóstico interno com a planilha de diagnóstico empresarial da Luz, diagnóstico externo com a análise PESTAL, né, que é aquela que eu falei, que olha para 6 vertentes diferentes: política, economia, social, tecnologia, ambiental e legal, para analisar o mercado no qual, né, não só o mercado, mas todo o ecossistema no qual a empresa está inserida, a consolidação dos dados, né, interno e externo, via análise SWOT, e a estratégia, plano tático, mais plano de ação, inclusive o controle e a manutenção, podem usar a mesma planilha de planejamento estratégico. Ah, mas eu quero ver a planilha de OKR e usar um lugar estratégico. Cara, totalmente possível. O importante é entender esse esqueleto aqui, e aí sim, vocês começarem a colocar a cara de vocês nisso e até pensar em coisas que eu não pensei aqui, né? Amanhã, pô, eu quero fazer a consolidação, mas quero fazer um outro tipo de relatório para agregar no meu produto. Cara, excelente. Eu acho que cada consultor tem que ter uma marca, tem que ter um DNA forte. A Luz facilita, né? Mas não tem como a gente... Pode falar, Vinícius.
É só para avisar que tem gente que está levantando a mão no chat. Se alguém quiser levantar a mão igual eu levantei aqui, é só você ir em reações. Isso. E você ficar em levantar a mão. Boa. Então, Christian, pode falar. Felipe, obrigado aí pela oportunidade, viu? Acho que foi o que você falou para compartilhar a experiência. Eu sou consultor, sou da área da saúde e a minha pegada é atender empresas inicialmente para a área da saúde, literalmente laboratório de análises clínicas e empresas que prestam serviço para a área da saúde, ou seja, o meu ramo é mais difícil, porque é uma consultoria do nicho, que é do nicho, que é do nicho, é muito nichado. Mas a experiência que eu tive bateu na trave com o que você falou. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas quando você vai vender consultoria, o básico que você está sendo acionado é que você venda a sua experiência, por isso que eles estão te chamando, né? Só que, às vezes, o início dessa contratação que fizeram para a gente, que foi o meu caso, é o que você falou do MVP. O MVP nada mais é do que você apresentar, seja por PowerPoint, alguma coisa simples, o que você está se prometendo quanto consultor e o que vai ser possível apresentar. E aí, o que você comentou sobre a gente ter ferramentas, eu escrevi lá em cima, mas por pior, assim, por mais básico que seja, você usar eu usei um Canvas, cara, juro por Deus. Eu peguei o Canvas, montei lá os quadradinhos com o cliente, juntei o pessoal de marketing que deles, é um caso de um laboratório de bem pequeno porte, tá? Assim, daqui do interior de São Paulo. Abriu o olho deles. Assim, tipo, a questão deles, eles não queriam nem previsão orçamentária, aumentar faturamento, não, eles queriam entender até onde eles poderiam chegar. Só que eu provei para eles que pelo Canvas, eles não sabiam nem onde eles estavam, quanto menos aonde eles queriam chegar. Então, quando eu mostrei isso para eles, a gente teve um início da consultoria. Esse é o meu primeiro relato que eu queria passar para vocês. O Canvas foi básico e foi inicial. Acho que a gente tem que sim montar um MVP, que é o nosso cartão de visita, para a gente apresentar para o cliente que a primeira coisa é levantar as dores. A outra situação que também eu queria passar de experiência é que quando você falou que a gente que monta, né, quais são esses momentos de primeiro mês, segundo mês e tudo mais, né? Eu não costumo dar prazos, mas inicialmente eu vendo no mínimo, eu vendo 3 meses. Então, eu entrego no primeiro mês 80% do conhecimento, que é para engajar o cliente, para mostrar conhecimento. Os outros 2 meses, eu distribuo os outros 20%, 10 e 10. Ou seja, eu mostro o conteúdo, eu mostro onde está a dor deles, eu chamo a equipe. Se precisar capacitar, eu precisei capacitar a equipe de marketing deles, para eles saberem o que as ferramentas possíveis e que são orgânicas, às vezes nem precisa gastar dinheiro, né? A pegada deles, eles precisavam clientes trazendo gente para dentro do laboratório, era isso, tá? Clientes, é isso. Então, quando você vai e estrutura o que você vai entregar versus quanto você vai cobrar pelo tempo que você vai prestar serviço, não é uma regra. Então, o mínimo é 3 meses. Teve, então, um penúltimo cliente que eu fiz exatamente de 3 meses e a minha surpresa foi, cara, eu gostei tanto do teu trabalho que não dá para ficar mais sem você aqui. A gente vai querer fechar com você aí de consultoria, passou para uma mentoria, né? Uma mentoria mensal. E aí eu cobro uma mensalidade deles todo mês para que mantenha aquele plano que surgiu lá do Canvas. Foi só para exortar aqui uma experiência minha, tá? Desculpa ter falado muito. Nada, Christian, eu te agradeço. Eu acho que o objetivo aqui é esse mesmo, porque você traz uma coisa do setor da saúde, né? E aí uma pessoa que trabalha com outro setor vai falar, cara, isso é completamente adaptável para a minha realidade e a pessoa vai contribuir com outra coisa. Então, acho que esse é o grande objetivo aqui. E você falou um negócio legal, porque tem setores em que e o setor de saúde, ele é muito assim, porque eu penso muito assim, né? Tipo, por exemplo, os médicos, dentistas, são pessoas que eles não têm contato com o empreendedorismo em relação à teoria, né? Eles não sabem, eles não aprendem na vida acadêmica deles a gerir uma empresa. Eles E são muitos cientes. deles... Eles são exato. cientistas.
Eles não sabem Perfeito. gerir empresa, eles não sabem o que é um faturamento, eles não sabem o que é financeiro e muito menos o que é o marketing. A gente que é da área da saúde, a gente sai para entregar resultado, literalmente. Está aqui a imagem, está aqui o exame de laboratório. Então, nossa área do setor da saúde é... Quem consegue fazer consultoria para a área da saúde, cara? Acho que qualquer Mas outra área ele eles... consegue, viu? E é engraçado que muitos deles vão por um caminho em que eles começam a abrir um consultório, abrir uma clínica, abrir... E aí você começa a ter as dores do empreendedorismo, né? E aí você precisa de ajuda. Então, apesar de ser difícil prestar consultoria para eles, também tem algumas frutas baixas ali que também são, né, aproveitáveis, né? E isso é muito interessante, porque tem muito setor que é muito focado em uma coisa e não enxerga outra. E também é legal, né? Eu sempre falo para os meus consultores assim, cara, vocês têm que ser especialistas, né? Que você falou, sou do nicho, do nicho, do nicho. Cara, isso é positivo, isso é excelente, né? Eu até faço um exercício assim com muita gente que eu brinco assim, cara, como é que você apresenta a sua consultoria? Porque o consultor ele sempre tem aquela tendência, eu sou um consultor financeiro com 10 anos de experiência, não sei o que. Eu falo, cara, tu é mais um, né? E eu fazia muito isso com a Luz também. Eu falava, cara, nós somos, sei lá, um e-commerce de planilhas e, cara, não toquei o coração de ninguém, né? E aí depois eu fui, né, quando eu conheci lá o Simon Sinek, né, que fala do Círculo Dourado, cara, aquilo mudou minha forma de pensar e de apresentar a Luz, e hoje em dia eu falo uma coisa muito mais ligada a, cara, eu acredito que o empreendedorismo move a sociedade para frente, eu sou apaixonado por empreendedores, o consultor é o motor propulsor do empreendedorismo, então eu estou aqui para ajudar consultores através de oferecendo metodologias de gestão fáceis de implementar, e é por isso que eu criei as melhores ferramentas do mundo dentro do Excel. Cara, agora eu falei com vocês, entendeu? Então é diferente. Quando você é nichado, quando você fala para alguém, você apresenta o que você faz de uma forma muito mais... Especificidade vende, né? Essa é a real. Né? Quando você fala genérico, eu resolvo problemas financeiros das empresas. Pô, legal, tem 250 que fazem isso. Mas, cara, eu sou o Christian, eu sou um consultor especialista no setor de saúde, eu trabalho com, né, principalmente com laboratórios, lá. Cara, né, se eu sou um laboratório, eu vou contratar o Christian, eu não vou contratar, né, sei lá, um consultor com uma pegada muito genérica, né? Então, isso é legal, a forma como a gente se apresenta é interessante, e aí depois, né, aí entra todo um caminho de gerar conteúdo em cima disso, mas isso é papo para outra reunião. E o que mais que eu tava... E eu vou falar bastante também sobre, hoje não, né, mas eu vou falar sobre produtização de serviços e sobre renda recorrente, mas eu não vou fazer isso hoje, eu vou falar na próxima quinta-feira. Eu vou falar daqui a pouco, vou fazer um convite para vocês para a próxima quinta-feira, mas na próxima quinta-feira eu quero falar bastante sobre ganho de escala. Então já estou dando um spoiler aqui, mas daqui a pouco eu faço esse convite para vocês. Antes, legal, né? Vocês, cara, quais são os meus próximos passos, né? A gente falou aqui de planejamento estratégico, como criar um produto, você mostrou ferramentas, métodos de gestão, mas, pô, saindo dessa reunião, o que eu faço? Então, vamos lá. Minha sugestão, cara, opcional, né? Inicia um teste grátis de 7 dias no Luz Prime, nossa plataforma ali com todas as ferramentas que eu mostrei aqui. Né? 7 dias você não vai ser cobrado, você vai poder testar quantas você quiser, independente do plano que você escolher. Vai dar para dar uma olhada em todas as ferramentas que eu mostrei aqui. Eu vou mandar essa apresentação, inclusive, já com os links para cada ferramenta. Então, faz essa análise rápida dos métodos e ferramentas que eu mostrei aqui hoje. Monta o seu MVP de produto, de consultoria, a partir do esqueleto que eu apresentei. Escolhe um método de precificação, né? Como eu falei, tem gente que vai pensar em, cara, vamos fazer um projeto daqui até fevereiro, vai custar tanto. Tem gente que vai falar, cara, eu vou acompanhar a sua empresa por 1 ano e você vai me pagar um FII mensal até lá, sendo que eu vou trabalhar mais no início e menos depois, mas isso, né, a gente não precisa botar na minha proposta, né? Vai ser uma forma como eu organizo o meu trabalho, mas legal, você me paga uma parcela fixa mensal e no final dá o valor que eu quero ganhar pelo projeto como um todo. Enfim, vai ter gente que vai pegar o pré-plano, vai vender como um produto de entrada e depois vai tentar lá dentro vender o plano como um todo, né, o resto do projeto. Isso é uma estratégia muito boa, aliás, né, que o Christian falou, né, que é importante a gente ter esse produto de entrada, né, qual é o meu
carro-chefe ali, que vai me fazer entrar dentro das empresas, né? E eu já vi gente fazendo isso com a nossa planilha de diagnóstico empresarial, né, que faz, né, aquela reunião preliminar, pá, vamos fazer um projeto aqui rápido, no qual eu vou diagnosticar os problemas da sua empresa, né, ou seus focos, seus principais focos, e aí faz em cima da planilha de diagnóstico. Então tem, né, pode ter esse caminho também, né, de, cara, vamos fazer aqui uma análise da situação atual, né, e aí depois a gente decide se a gente vai fazer um plano maior ou não. E, cara, o quinto, eu iria, né, nas pessoas que eu confio, nos clientes que eu já atendi, nos atuais, e tentaria fazer um piloto para esse ano ainda. Né, cara, vamos fechar um piloto aqui. Eu tenho interesse em estar dentro da sua empresa conduzindo esse processo, até para gerar portfólio nessa área que eu ainda não tenho. E aí, poxa, né, daqui para frente a gente vai começar a crescer a carteira de clientes nesse sentido. Até aqui tudo bem? Faz sentido? Beleza. E antes da gente abrir para perguntas, cara, queria fazer um convite para vocês. Essa série aqui, né, que a gente está de consultoria ágil, vai ser semanal. Então, semana que vem a gente não vai ter, porque eu vou fazer esse convite para a semana que vem, mas a partir da outra quinta, toda semana, a gente vai falar sobre um tema. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Mas antes, né, o convite é o seguinte: na semana que vem eu vou fazer uma masterclass que se chama Consultoria Lucrativa, e nessa masterclass eu quero compartilhar com vocês a metodologia que fez a Luiz, né, passar por todo aquele processo que eu mostrei no início da apresentação de ganho de escala, né? Claro, a gente foi até o extremo, que é hoje a gente tem um produto tecnológico, a gente tem 2.500 assinantes em quase 80 países diferentes. Você não precisa ir tão a fundo se você não quiser, mas ganhar a escala é importante para qualquer consultoria, né? Então, eu vejo esse processo com 3 pilares diferentes, né? O primeiro é produtizar serviços, né? Porque eu acho que, em certo nível, padronizar é importante. Claro, a criatividade do consultor, a experiência, ela é muito importante, mas desde que você esteja usando aquilo a seu favor, né? Dentro de uma etapa pré-definida do que você está vendendo, que você não precisa sair muito da caixa para o desconhecido, né, para depois você, né, não perder escala, né? Você não consegue ter uma atuação completamente customizada e ter 50 clientes você atender sozinho, né? Então, um certo nível de padronização é importante, produtizar serviços é um caminho, até porque, né, um problema que o consultor chega quando ele começa a ter um certo tamanho, ele começa a ter aquele problema da maioria das empresas de serviço, né? Eu contrato mais gente, ou viro Prime, aumento o meu preço. Quando você aumenta o seu preço, às vezes é complicado para o setor que você atende, né? Às vezes são empresas que têm limitação de pagamento. Quando você contrata mais gente num processo onde você não produziza serviços, também é complicado, porque na verdade, você está procurando um clone seu, você não está procurando, né, pessoas para a tua equipe. E um clone seu, cara, vai custar caro e talvez não vai fazer um trabalho tão bom quanto você, e daqui a 6 meses ele vai abrir a própria consultoria, né, porque ele vai querer uma parte maior do bolo. Mas quando você tem um produto, um serviço produtizado, é diferente, porque se eu estiver rodando 10 projetos de planejamento estratégico desses, eu posso ter uma pessoa só para fazer análise SWOT. Aquilo ali, no contexto global de consultoria, não vai ser uma coisa que vai gerar valor sozinho para o cliente, mas ele vai estar dentro do meu processo. Eu consigo terceirizar partes menores do meu projeto, né? O segundo pilar é a automação de processos. Cara, nós como consultores, a gente erra muito nesse sentido de querer fazer tudo botando mais horas nossas. Então, na Luz, a gente sempre teve um orçamento de automação, sabe? Tipo, cara, eu quero que a minha prospecção ela seja mais automática, eu quero ver relatórios de forma mais automática, eu quero que minha ferramenta de gestão de projeto já converse diretamente com o cliente. Como é que eu faço isso, né? Quem eu contrato para fazer isso para mim, né? Isso é um ganho de tempo absurdo para o consultor. E, por último, receita recorrente, né? Como o Christian já citou aqui, eu já citei também. Eu sempre tento pensar em quais são as partes do meu projeto que o cliente pagaria para me ter por perto por mais tempo, sabe? Uma atualização dos dados, uma manutenção, né? Um acompanhamento, mesmo que seja reativo, né? São coisas que eu posso transformar em receita recorrente, e isso já pode estar nas minhas propostas, sabe? Já pode ser
o famoso upsell, né? O famoso, cara, você pode comprar por X ou por X mais Y se você quiser um acompanhamento mais detalhado. E com o tempo você vai aumentando essa carteira de receita previsível, né? De receita que você já conta com ela. Então, quinta-feira que vem, dia 9 de novembro, 19 horas de Brasília, né? O Luiz ou o Vinícius vão colocar aqui o link da Masterclass. Quem já quiser se inscrever, vai ser gratuita, né? Então, quem quiser inscrever, vamos estar aqui no mesmo local, 2 horas à frente, mas no mesmo local, conversando novamente. E, pessoal, cara, obrigado a todos, né? Agora eu quero abrir para perguntas. Então, vamos lá. Muito obrigado. Que a Luz comprar ações quando fizer o IPO. Poxa, obrigado, Aurélio. Ainda estamos um pouco longe, mas daqui a pouco a gente, quem sabe. Agora consegui desenvolver os trabalhos agora, estou trabalhando na implantação ESG nas fazendas. Poxa, olha que legal, Edilson. Está faltando uma ferramenta de ESG na Luz, hein? Tô sentindo, vou colocar aqui para a gente desenvolver, hein? Quem sabe a gente não conversa aí, Edilson, para a gente trocar uma ideia sobre o tema. Pode falar, André. Filipe, primeiro, obrigada pelo seu partilhamento. Como eu te disse no início, é importante para a gente que está no mercado ouvir outras pessoas falando, compartilhar. Foi um momento aqui de compartilhar com outros colegas da consultoria, da mesma forma que o Christian também atua na área da saúde, Christian, só que a gestão mais focada em gestão hospitalar. Também estamos no mesmo barco aí. E dizer que eu já sou assinante, já faço uso das planilhas da Luz e são realmente muito úteis porque elas te cortam caminho, né? Então elas já estão ali formatadas e precisamos apenas adaptá-las para a nossa realidade, colocando a nossa carinha, a nossa cor, fazendo o trabalho que a gente precisa fazer enquanto se quiser fazer também, então, porque ela já está pronta, estão prontas para uso. Então, é só agradecer mesmo e dizer que com certeza a gente vai estar junto em outros momentos desses que são bacanas para essas trocas. Obrigada. Obrigado, André. E, pessoal, é legal o que a André falou, porque tem consultor que começa a implementar planilha nossa em cliente, bota logo própria, e eles acham que estou cometendo um crime. A gente fala comigo cheio de, não, mas eu faço isso. Cara, não faz, bota a tua cara. Eu quero que vocês ganhem dinheiro com a Luz, sabe? Eu quero que vocês implementem cliente, eu quero que vocês fechem negócios por causa da Luz, sabe? O meu objetivo aqui é impulsionar vocês. Eu não tenho... Legal, se o cliente vê a Luz, ótimo, né? O empresário, mas uma coisa que eu falo para os consultores é o seguinte: eu não quero gerar demanda para o setor de saúde, eu não quero estar conversando com o médico. Pô, a André e o Christian fazem isso. Eu prefiro trabalhar com o André e com o Christian. A gente fala a mesma língua, a gente fala de consultoria, a gente fala de projetos, a gente fala de cronograma, a gente fala disso. Eu quero gerar demanda para vocês, sabe? Vocês, né? Eu quero que vocês trabalhem com esse nicho. Eu quero atingir o nicho através de vocês. Então, cara, que tenha a cara de vocês. O meu objetivo no futuro é melhorar a nossa plataforma cada vez mais nesse sentido, né? Do tipo, cara, como é que eu torno a vida de vocês mais fácil, sabe? Para controlar se o cliente está usando a planilha ou não, né? E eu quero proporcionar isso para vocês. Pode falar, André. Só complementando, Filipe, porque vocês próprios já deixam essa possibilidade para a gente fazer. Quer dizer, não é algo nada que se não fosse para vocês nem deixariam lá para a gente poder dar. Então já está lá, já está para a gente fazer mesmo as adequações. Então já é perceptível, né? Não, isso para mim nem gerou dúvida, para te falar a verdade. Desde que eu assinei, eu sabia que estava lá a orientação, se quisesse mudar e tal. Então eu achei bacana isso. Obrigada. Perfeito, eu que te agradeço, André. Pessoal, alguém mais quer perguntar alguma coisa, quer falar, quer criticar, quer falar, Filipe, poxa, você só falou besteira hoje, não gostei. Então, pessoal, acho que encerramos. Obrigado, até o próximo encontro. Pô, Joel, tamo junto. A gente se vê sim. O Vinícius mandou aqui o link da Masterclass e, pessoal, é isso, né? Vindo na Masterclass ou não, a gente em breve manda o link do próximo encontro do Consultoria Ágil. Fala, Vinícius. Então, eu queria dar um aviso aqui importante, que essa série ela vai ser algo semanal, igual o Felipe já informou. E a gente decidiu criar um grupo para vocês focado nessa série que é a Consultoria Ágil,
onde a gente vai estar informando para vocês toda semana os temas das aulas e a data e a hora que vai ocorrer as aulas, e a gente também vai estar enviando o material complementar da aula nesse grupo. Então, por exemplo, esse PDF a gente vai enviar lá no grupo. Eu vou estar encaminhando o link do grupo e quem tiver interesse em baixar esse PDF para vocês conseguirem estudar esse material, vocês entram lá, por gentileza. Tá bom? Boa, Obrigado. Vinícius, bem lembrado. Coloca o link aí no chat, então. O pessoal acho que já está de saída daqui a pouco. Colocou o link, Vinícius? Não. Estou colocando aqui, um momento. Tá bom. Vinícius, vai ser no próprio WhatsApp, né, que você criou lá, né? Isso, exatamente. Na verdade, esse é um grupo à parte, consultoria lucrativa. Estou colocando agora o link. Aquele grupo que vocês estão, eles é da nossa Masterclass de quinta-feira. A gente está fazendo... É porque, assim, a Masterclass depois de quinta... legal, a gente deve fazer outra Masterclass aí só no ano que vem. Mas essa série aqui, ela continua, né? Toda semana a gente vai escolher um tema e a gente vai conversar. Inclusive, a gente vai perguntar lá no grupo, né, sobre o que vocês preferem falar, né? A gente espera bastante que vocês contribuam com a criação desse conteúdo. Então, é um grupo específico para o consultoria ágil, né, no qual a gente espera... Claro, a gente não vai interagir o tempo inteiro, porque eu sei como é a vida de vocês, né? Não tem tempo para quase nada, mas na medida do possível a gente vai estar ali tentando gerar valor juntos e fechando negócios, né? Por que não, né? A gente já viu aqui 2 pessoas da área de saúde, daqui a pouco estão fazendo aí uma consultoria conjunta, estão explorando oportunidades. Esse é o nosso objetivo. Então, o Vinícius colocou aqui o link do grupo. Pessoal, obrigado. Todo mundo que está elogiando, agradecendo. Excelente. Então, copiem aí Obrigado, Macedo. Alguém mais internacional aí que está fora do Brasil? Só a André, era o Aurélio, né? Também que está no Chile. Então, pessoal, vou encerrar aqui. Quem não tiver conseguido pegar o grupo, pode perguntar lá no próprio grupo da Masterclass, ou então manda um WhatsApp para a Luz que a gente manda depois, tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço, boa noite a todos. E quinta que vem, 7 de Brasília, a gente se vê de novo. O Cecílio de Moçambique. Cara, a gente tem muito cliente em Angola e Moçambique. Geralmente é o pessoal que eu adoro conversar. É uma realidade muito interessante de mercado. Eu adoro aprender sobre Angola e sobre Moçambique. Entendo não ser possível adquirir poucas planilhas, correto? Cara, Macedo, no nosso site tem plano para uma planilha só, para 5 e para todas, né? Acho que consultor faz sentido ter todas, até porque a diferença de preço... O nosso maior plano é R$590 por ano, né? Você fecha uma consultoria, você já pagou isso aí 500 vezes, né? Então, eu acho que até que a gente está cobrando pouco. Eu vou aumentar o preço daqui a pouco. Então, quem não começou o trial, quem não começou o teste 7 dias, já começa logo, que acho que eu vou aumentar o preço amanhã. Estou achando muito barato com tudo que a gente entrega para vocês. Então, beleza, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou encerrar a nossa primeira reunião. Um abraço, pessoal.